Será que vale a pena planejar, traçar metas, se tantas coisas acontecem, fatores externos, incontroláveis, imprevistos, e muda tudo, e eu às vezes acabo não atingindo nada? Será que ainda vale a pena ficar planejando? Vamos falar sobre isso? Eu sou Marcela França, você está no canal Sucesso Profissional. Se você não é inscrito, se inscreva, porque por aqui tem muitos vídeos com conteúdo e dicas para você resolver a sua vida de uma vez por todas. Pois é, e aí hoje nós vamos falar sobre metas e fatores externos. Bom, a gente sabe da existência desses fatores externos, que são chamados de fatores incontroláveis, né? Então a palavra já explica o que é. São os imprevistos que chegam e muitas vezes mexem com a nossa vida, vira a nossa vida de cabeça para baixo, dependendo do que é. E aí, de repente, a gente não consegue alcançar as nossas metas. Então, será que vale a pena planejar? Bom, eu, Marcela França, como uma boa administradora, acredito muito no planejamento. Agora eu te falo uma coisa, o planejamento, ele não tem que ser rígido, seguir à risca. Todo planejamento deve ser flexível justamente por coisas que acontecem. Agora, se você não tem um planejamento, se você não tem um foco, não sabe para onde você quer ir, quando esses imprevistos acontecem, aí sim que você fica meio que dançando conforme a música, fica para lá e para cá, e chega no final do ano você não fez quase nada. Porque você permitiu com que esses imprevistos te atrapalhassem, porque você não tinha um foco, você não tinha uma meta, você não tinha um norte. Então você foi, né, sendo levado, tá? E isso não é muito legal. Então sim, você deve planejar. Agora, um problema que eu percebo e que tem alguns outros vídeos meus aqui no canal é o excesso de metas. As pessoas no final do ano, e papel aceita muita coisa, costumam traçar metas em exagero. Então elas traçam várias coisas. Eu vou fazer isso, aquilo outro. Começa o ano. Os imprevistos começam a acontecer. E você não realiza nada. Se você quer realizar um tantão de metas, por que isso fica difícil? Porque isso envolve uma mudança radical de vida. Quer dizer, um tanto de coisas que você não fazia antes e agora você vai ter que fazer. E isso vai demandar muito mais tempo e muito mais dinheiro para realizar tudo isso aí. Então faz o seguinte, a minha receita que tem dado certo comigo é você ter uma meta principal por ano. Todo ano eu estabeleço uma meta que é a meta que eu vou ter foco, que é realmente importante e que mesmo que apareçam imprevistos, eu estou concentrada naquilo ali. Este imprevisto pode fazer com que eu demore mais, pode fazer com que fique mais difícil, mas se eu estou determinada e focada naquela meta, você está percebendo? Eu tenho um norte, eu sei para onde eu quero ir. Os imprevistos vão chegar, podem me derrubar um pouquinho, mas eu vou levantar e eu sei o que eu quero. Então eu coloco uma meta principal e algumas metinhas. Essas metinhas eu também dou atenção, eu também tento alcançar, realizar, mas o foco está na meta principal. Então, essas metinhas eu vou dar atenção desde que elas não atrapalhem essa meta principal. E pode ser que alguns desses imprevistos atrapalhem sim essas metinhas. Mas aquela lá que eu estou determinada não vai atrapalhar. A não ser que realmente ela impeça por algum motivo que não vai ter jeito, porque, né, algum imprevisto, sei lá, eu tenho alguma doença e essa minha meta depende muito de mim
e de repente eu vou ficar internado num hospital, alguma coisa assim. Comigo já aconteceu algumas vezes, tá? Por isso que eu tô falando isso. E aí de repente fica quase que impossível. Mas tem vários imprevistos que podem acontecer, que se eu estiver focada nessa meta, ela vai ficar mais difícil de ser alcançada, ela vai demorar um pouco mais a ser alcançada, mas sim eu vou saber para onde eu quero ir e eu vou conseguir alcançar, tá? Então não deixe que problemas te atrapalhem. Faça isso que eu tô te falando. Uma vez aconteceu comigo a seguinte coisa, vou te dar um exemplo. Eu iria tirar um certificado internacional de inglês. E eu já vim estudando e eu paguei esse certificado, né? Era um certificado de proficiência na língua inglesa que vinha da Universidade de Michigan. Isso foi no ano de 2001. E aí as provas seriam sexta-feira, a prova oral de conversação, e no sábado a prova escrita com reading, com listening, né? Então, beleza. Bom, estava me preparando bastante para isso aí. Aconteceu um grande imprevisto. Um imprevisto que me abalou bastante. Essas provas, como eu falei, eram na sexta e no sábado. Na quarta-feira anterior a este fim de semana, na quarta-feira à noite, meu pai faleceu. E faleceu de repente, ele teve um infarto. Ele começou a passar mal no domingo, e apesar dele ter problema de coração, pressão alta, acho que o médico fez uma anamnese muito ruim, se é que fez, achou que ele estava com gastrite, mandou ele fazer exames para isso. E quando foi na quarta-feira à noite, ele faleceu. Naquela época, a gente ainda ficava no velório por muito tempo, então nós dormimos da quarta para quinta no local. Ele foi enterrado às 5 horas da tarde da quinta-feira e mais ou menos 4, 5 horas da tarde da sexta eu tive a prova de conversação. Felizmente, a pessoa que me entrevistou não fez nenhuma pergunta sobre família, até a última pergunta. E aí, nessa última pergunta, que ela foi fazer sobre isso, e aí eu conversando, falando sobre essa questão, eu desabei, mas terminei a prova. Beleza. No sábado de manhã, eu passaria o sábado, então, a manhã inteira do sábado fazendo a prova. Cheguei lá, chorei bastante enquanto esperava a prova acontecer. Ainda tive que ouvir bobagem quando eu estava no banheiro chorando de uma pessoa sem noção que achou que eu estava com medo da prova. Bom, e aí quando nós entramos para o auditório, ficaria um do ladinho do outro para fazer a prova e eu pedi às pessoas que estavam coordenando essa prova aí para que eu ficasse mais para trás, né? Expliquei o que estava vendo para eu não incomodar os outros participantes. Bom, nós começamos com a redação, que eu tinha meia hora para escrever. Acredito que eram uma redação de 300 palavras. Nos primeiros 15 minutos, eu só chorei. E aí me deu um estalo, eu falei, bom, já fiz a prova de conversação. A professora até chegou a falar, acho que ela nem podia, mas me falou no sábado, quando me viu chorando, que eu tinha ido muito bem. E eu falei, bom, ou eu vou ter que desistir agora, ou eu encaro isso aí. E eu fiz essa redação em 15 minutos. E aí depois veio o listening, que seria ficar escutando um áudio. Eu sempre fui boa nessa habilidade. Então isso também te ajuda a focar, né? Porque você escutar ali num auditório grande tudo. Aí depois que eu fiz a redação e fiz essa habilidade aí do listening, né? Essa atividade de ficar escutando e respondendo ali, eu acho que eu já entrei mais na prova. E aí o resto eu consegui e foi tranquilo. E sim, consegui o certificado. Eu podia ter desistido. Nossa, era meu pai.
né? E foi de repente, ele não estava doente, então pegou todo mundo de surpresa, foi um grande de um imprevisto. Mas eu queria isso aí, eu tinha me preparado, eu tinha que pelo menos tentar. E aí na hora dessa redação, que passaram 15 minutos, eu não tinha escrito nada, né? Ainda bem, me deu esse estalo aí, eu falei, bom, ou eu faço ou eu desisto. E eu resolvi fazer, tá? Então realmente a vida não é fácil, imprevistos acontecem, mas quando a gente tem determinação, a gente está focado em algo e por isso é bom ter só uma meta grande por ano e outras metinhas que se der para acontecer, sim, nós vamos realizar, tá? Então essa fica essa dica para você, não deixe de planejar, não deixe de ter as suas metas, foque em uma só, os imprevistos virão, mas se você tiver determinado, focado e tiver disciplina, você vai alcançar, tá bom? Então, comenta aqui como que estão as suas metas, o que você pretende alcançar, me fala aí o que você anda fazendo, o que você acredita, como que você faz a cada ano, se tem dado certo, se tem dado errado, como que é, vamos compartilhar conhecimento por aqui, ok? Não deixe de rodar depois o canal, porque tem muita dica bacana aqui pra você. Um beijo, muito sucesso e um ano maravilhoso pra você.